Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de Geografia. Professora Jaqueline, aqui com vocês. O tema da nossa aula é Guerra Fria, o mundo bipolar. Os objetivos da nossa aula são conhecer as áreas de influência dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, identificar as principais medidas de expansão dos blocos no mundo bipolar. Terceiro, conhecer as principais alianças econômicas e militares existentes na Guerra Fria. E entender quando se deu o fim da Guerra Fria. Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América e a União Soviética despontaram como duas superpotências mundiais. Os dois estados tinham regimes diferentes em termos políticos e econômicos, pois os Estados Unidos eram capitalistas e a União Soviética socialista. Embora tenham sido aliados durante a Segunda Guerra Mundial, com o fim do conflito, suas diferenças ideológicas se tornaram evidentes e levaram à disputa pela hegemonia mundial. As relações internacionais eram tensas em consequência das disputas pelas áreas de influência e hegemonia. Apesar de grande hostilidade, jamais existira confronto militar direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos e União Soviética enfrentavam, por meio de seus aliados, em guerras locais. Fornecia armas, dinheiro e apoio político, como exemplo do que ocorreu na Guerra do Vietnã, em novembro de 1955. O Vietnã estava dividido, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. A parte norte era apoiada pela União Soviética, China e outros países socialistas, enquanto o Vietnã do Sul era apoiado pelos Estados Unidos, Coreia do Sul e outras nações capitalistas. As áreas de influência dos Estados Unidos e da União Soviética. A União Soviética exercia influência no leste da Europa. Os países dessa região se tornaram socialistas. A China, por sua vez, se tornou socialista em 1949, por apoio aos soviéticos. As principais áreas de influência dos Estados Unidos da América eram a Europa Ocidental e o Japão. O Japão se rendeu após o ataque dos Estados Unidos, com o lançamento de 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Além dos investimentos feitos pelos Estados Unidos na Ásia para impedir a difusão do socialismo. Medidas tomadas pelos Estados Unidos da América foi a implantação do Plano Marshall, conhecido oficialmente como Programa de Recuperação Europeia. Foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados da Europa. Investiram centenas de milhares de dólares na reconstrução da economia europeia arrasados pela guerra. O Plano Marshall foi um conjunto de estratégias econômicas, diplomáticas e militares de alcance global. Foram realizados pelo governo dos Estados Unidos a partir de 1947. O intuito era impedir a proliferação do socialismo e garantir o pleno funcionamento do capitalismo. Com resposta, a União Soviética criou suas próprias medidas para driblar as situações impostas pelos norte-americanos. Entre elas, podemos citar o COMEGO, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, uma ajuda aos países socialistas, parecido com o Plano Marshall. Esse Conselho para Assistência Econômica Mútua, organização internacional,
fundada em 1949. O Comecon visava a integração econômica das ações do leste europeu e o impedimento do avanço do Plano Marshall sobre a região. A fronteira ideológica que separa a Europa capitalista da socialista ficou conhecida como Cortina de Ferro. A Guerra Fria também foi marcada pelo desenvolvimento de blocos e alianças econômicas e militares. O bloco mais importante desse período foi a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Criado em 1949, Estados Unidos, em uma tentativa de frear a expansão do socialismo do planeta. A organização constituiu um sistema de defesa coletiva através do qual os seus membros concordavam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. Em resposta, a União Soviética criou o Pacto da Varsóvia em 1955, com o objetivo de frear a expansão do capitalismo no planeta, criando um compromisso de ajuda nos países do leste europeu. As superpotências investiram em arsenais militares, inclusive nucleares, como forma de intimidação ao oponente. Crescente militarização das duas superpotências foi chamada de corrida armamentista. A consequência seria uma eclosão de outra guerra mundial, que utilizaria armas nucleares, o que seria catástrofe para a humanidade. Também havia competição pela supremacia na exploração espacial, importante para a defesa e simbolizava a superioridade tecnológica e ideológica. União Soviética lança o primeiro satélite ao espaço no dia 4 de outubro de 1957. No dia 20 de julho de 1969, o homem chega à Lua, organizado pelos Estados Unidos da América. Durante a Guerra Fria, foram investidos milhares de dólares em pesquisas que geraram novas tecnologias e grandes avanços científicos. Fim da Guerra Fria. Um grande símbolo do fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, em 1989. Depois disso, vários países deixaram o bloco socialista e aderiram à economia de mercado capitalista. Já a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, durante décadas, investiu grande parte de seus recursos financeiros na indústria espacial e armamentos, em prejuízo de outros setores da economia. Com isso, os soviéticos não conseguiram acompanhar as economias capitalistas nos investimentos como indústria de bens de consumo, informática, telecomunicações e mesmo na agricultura. Mikhail Gorbachev assumiu em 1985 o governo soviético, iniciou a abertura política glasnost e a reestruturação econômica, a perestroika. Essas mudanças se alastraram pelos blocos socialistas e culminaram na dissolução da União Soviética, o que provocou grandes transformações no cenário mundial, ocasionando o fim da Guerra Fria. Em 1991, a União Soviética deixou de existir, após a separação de grande parte de suas repúblicas, que se tornou países independentes. Com o fim da Guerra Fria, inicia o período da nova ordem mundial.